graça e a paz em nome de Jesus. Amém, querido? Mais uma vez, através desse vídeo, eu venho partilhar uma palavra para o teu coração, uma palavra de Deus em nome de Jesus. E hoje a gente vai falar sobre um homem que é bem conhecido nas histórias bíblicas. A Bíblia relata como o pai da fé. Pense você aí, eu sei que você já sabe quem é esse homem. Ele mesmo, Abraão, amém? É considerado o pai da fé. E tem uma passagem bíblica, que é em Gênesis capítulo 22, que relata sobre uma fase da vida de Abraão, que eu acho muito incrível, muito linda essa passagem bíblica, né? Todas as vezes que eu ouço essa palavra, todas as vezes essa palavra, quando ela vem a mim, eu não tenho estrutura, eu me emociono, porque de fato é muito lindo quando Deus prova tamanho a fé daquele homem comum como eu, homem comum como você, amém? E nós sabemos toda a história, né, de Abraão. Abraão, ele passou por muitos anos para alcançar essa promessa, né, que era de gerar um filho, um herdeiro, né? E Deus fez essa promessa para Abraão. Deus fez uma promessa para Abraão. Deus, ele fez uma promessa para mim. Deus, ele fez uma promessa para você. E nós vamos entender que não importa o tempo, né? Se passaram 100 anos para Abraão gerar um filho. Nós conhecemos, Sara, ela era estéril. Eles não puderam ter um filho, não puderam frutificar, ter nem sequer um herdeiro. E você conhece toda a história. Se você não conhece, peço que você leia em Gênesis, né, onde inicia toda a história ali de Abraão. Pega ali todos os capítulos, os textos, e você vai chegar até o capítulo 22, que é o que nós vamos falar hoje. Amém? Eu quero que você abra o teu coração, receba essa palavra de Deus por teu coração, acredite na promessa de Deus, acredite no que Deus ele fala para você. O segredo da nossa vitória, o segredo da nossa bênção, da nossa realização em Deus está em ouvir e obedecer o nosso Deus. Amém? E foi isso que Abraão fez. Né? Abraão poderia ter ficado revoltado. Vamos ler o capítulo 22 do livro de Gênesis, verso 1. Amém? Vou ler com você. Se você tem a tua Bíblia, acompanhe também. Em nome de Jesus. Olha só o que diz. Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. Olha só a promessa, o presente que Deus deu para ele. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe a Abraão. E ele diz, eis-me aqui, verso 2. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha só que coisa difícil, né? Que situação difícil. Talvez Abraão, ele ficou se perguntando, poxa Deus, eu passei 100 anos para gerar um filho. O Senhor disse que era a promessa, o Senhor disse que era o meu presente, era a promessa que o Senhor fez, o meu herdeiro, né? A semente gerada do ventre da minha esposa, minha semente, meu fruto. Agora o Senhor vem me pedir para mim matar, te entregar em holocausto. Começa a imaginar como foi difícil para Abraão. Talvez se fosse eu e você, como seria a nossa atitude? Será se Abraão ele negou tudo aquilo que ele tinha de precioso? Que nós podemos imaginar que para Abraão nada mais importava a não ser o seu filho. Era tudo que ele tinha, era tudo que ele amava, né? Era um presente, era a promessa da sua velhice que Deus adera a ele. Olha só, que coisa complicada, não é verdade? Mas vamos continuar a leitura. Olha só o que diz o verso 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abaldou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque, o seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Olha só, então Abraão ele não questionou a Deus. Talvez no seu coração questionou. A Bíblia não relata que ele questionou. A Bíblia não relata que ele teve medo. Mas nós podemos imaginar que Abraão, como eu e você, um homem natural, um homem comum, ele teve medo, talvez ele ficou revoltado, talvez ele ficou
aflito, ficou sem entender, poxa, se perguntando, mas Deus é o filho que eu tenho, mas Deus é tudo que eu tenho. A promessa que me deste, agora o Senhor pede de volta. A Bíblia não relata isso, mas vamos imaginar assim, que Abraão, ele teve esse conflito, né? Ele teve essa batalha contra ele mesmo. Mas nós podemos ver na leitura, podemos ver no texto bíblico, que Abraão, ele fez conforme a vontade de Deus. Ele foi, preparou todo ali, pegaram os seus moços, né? Pegaram ali todo o material que ele ia utilizar para o holocausto, e pegou Isaque, seu filho, e foi. Amém? Vamos ler agora o verso de número 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-lhe sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão, e foram ambos juntos. Então nós podemos observar que tudo já acontecera, né? Ele já trilhou a caminhada e chegou no momento, chegou na hora da aprovação, chegou na hora do sim, chegou na hora de ele provar sua obediência a Deus. E o versículo 7 diz o seguinte: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse, Isaque disse: e eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Tadinho de Isaque, né? Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não entendia que ele era o sacrifício. Ele não entendia que era ele que ia ser o holocausto oferecido a Deus. Com certeza nessa hora o coração de Abraão chorou. O coração de Abraão ficou aflito, né? E ver as palavras do seu filho dizer: Deus, pai, tá tudo preparado, tá o fogo, tá a lenha, tá aqui, mas cadê o holocausto? Cadê o cordeiro? Mas aí que entra uma das partes mais lindas que eu acho dessa passagem bíblica. É onde que entra o contexto mais incrível que eu acho e admiro da parte desse homem, Abraão. Vamos ler? Próximo versículo diz o seguinte: e disse a Abraão: Deus proverá para seu cordeiro, para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Mais uma vez, vamos ler? E disse a Abraão: Deus proverá para seu cordeiro, para o holocausto. Olha só, Deus proverá, Deus vai providenciar. Deus, ele vai mandar. Amém, queridos? Olha só, muitas vezes nós estamos assim. Estamos diante dessa fase. Nós não sabemos o que fazer. Que nós não sabemos a quem recorrer. Mas eu te digo uma coisa certa. Entregue tudo nas mãos de Deus. A própria palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Nesse momento, Abraão, ele fez essa entrega. Ele confiou tudo nas mãos de Deus. Talvez ele estava assim aflito, sem entender: poxa, Deus é o meu filho, é tudo que eu tenho. Agora o Senhor me pede. Quantas pessoas estão diante dessa situação? Deus está pedindo algo para ela. Talvez não seja como esse homem, né? Eu acredito que Deus, ele não pede. Ele não vai pedir o teu filho. Mas talvez Deus, ele está pedindo algo que você tanto ama. Algo que você tem muito apego. Algo que para ti tem muito valor. Imagine agora. Quantas vezes Deus já não te pediu? Você tem negado. E você tem simplesmente tampado os olhos, fechado os olhos, tampado os ouvidos, fingindo não ouvir, fingindo não escutar, fingindo não saber a vontade de Deus. Despreza aquilo que Deus te mandou. E aí que está. Você nega a tua fé. Você nega a tua confiança em Deus. Você se entra na lista dos rebeldes, porque todo aquele que não faz a vontade de Deus, que não obedece a Deus, é um rebelde. Amém? Mas Deus, ele é um Deus provedor. Nós temos que entender isso. Assim como Abraão, ele entendeu. Ele confiava, ele tinha fé que Deus, ele ia fazer algo. Deus não ia pedir o seu filho, a promessa. Né? Tinha muitas coisas ainda para vivenciar. E nós sabemos toda a história. Isaac deu continuidade. Amém? Olha só. Mas eu quero que você comece, se você não entende ou não entendeu, comece a abrir o coração para entender.
Deus, Ele vai prover tudo na nossa vida. Está passando por alguma dificuldade? Como eu falei, não tem a quem recorrer, não sabe mais o que fazer. Coloque nas mãos de Deus. Ele vai dar a direção certa. Ele só quer que nós confiamos e entregamos tudo nas mãos dele. Ele é o provedor de todas as coisas. Deus, Ele vai prover no teu trabalho. Deus, Ele vai prover na tua casa. Deus, Ele vai prover no teu casamento. Deus, Ele vai prover no teu ministério. Ele vai mandar provisão, aquilo que você está precisando. Mas uma coisa é certa. Nós precisamos primeiramente fazer uma entrega para Deus. Examina-se agora o que você precisa entregar. O que você precisa é depositar nas mãos, no altar do Senhor, para que o milagre, para que a provisão de Deus chegue até você. Amém? Vamos continuar a leitura, só para nós concluirmos essa linda mensagem em nome de Jesus. Disse Abraão: Deus proverá para seu cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travando pelas suas pontas no mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Olha só o que diz esse versículo. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Olha só, era só uma fase de provação na vida de Abraão. Às vezes nós estamos passando por uma fase, não é para nossa derrota, para o nosso fracasso, não. Às vezes é uma fase que vai nos promover. É uma fase que vai nos fortalecer para nos levar a um nível maior de fé. Amém? Então eu peço que você entenda e guarde essa palavra no teu coração. Assim como Deus proveu na vida de Abraão, Ele vai prover na tua vida. Se assim você crê, se assim você dá lugar para Deus agir, operar na tua vida. Há quanto tempo, não importa que você tem buscado, que você tem orado, não importa. Não importa o que as muitas vozes dizem a respeito da situação. Não importa se as pessoas dizem que é impossível, até mesmo no teu coração você acha que é impossível. Não importa, acredite na palavra de Deus. Amém? Acredite que Deus, Ele vai prover, Ele é o provedor da tua vida. Agora uma coisa é certa, não negue nada a Deus. Nem que seja o único, né? Como Abraão era o único filho, né? Era o único, o filho da promessa, mas ele não negou. Às vezes a bênção não tem te alcançado, às vezes a resposta, às vezes o milagre não tem chegado até você porque você tem negado a Deus. Então se examine o que você tem negado para Deus. Para de negar, para de se esconder, para de fugir. Para de fugir. Entregue tudo nas mãos do Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar mais o teu coração. E essa é uma das palavras, das mensagens que eu tinha preparado para esse dia, para a tua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e forte abraço.